Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias, que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais uma noia minha. E aí, noias, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais uma edição desse quadro que tem sido tão legal de fazer, que é o Não Desconversa. Hoje, trans e não binariedade. Eu tô muito animada pra fazer o episódio de hoje. Foi um episódio que a gente pesquisou pra caramba, que a gente trouxe duas convidadas super maravilhosas que estão aqui com a gente, que já tava rolando um papo há uns meses da gente fazer esse EP. A gente vai conversar bastante, vai ser aquele esquema que eu deixo rolar, o papo é delas. E vocês têm sido muito carinhosos comigo. E toda vez que sobe um Não Desconversa, eu fico cheia de orgulho, porque eu tenho os ouvintes, a audiência mais legal desse Brasil, que participa, que espalha a palavra. Então, toda vez que eu vou gravar Não Desconversa, eu tô muito, muito, muito animada. Bom, não vou me prolongar muito aqui. Eu quero começar logo essa conversa. Quem tá aqui comigo hoje é a modelo e Miss International Queen Brasil 2024, Jessie Lira. Oi, Jessie! Ai, que incrível estar aqui. Tô tão feliz, tão animada. Eu também. Por estar aqui com vocês duas, vai ser incrível. Vai ser muito lindo. E também eu tô com a comunicadora, designer, especialista em diversidade dentro das organizações, Gui Teixeira. Eu também tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. E um comentáriozinho, deu pra ver por que ela é Miss, né? Que é belíssima. Servindo beleza trans aqui pra vocês. Eu acho legal a gente começar com uma coisa que parece pequena, mas tem um tamanho muito importante nessa conversa, que é o artigo. Com que artigo ou artigos vocês se referem? E por que é importante a gente perguntar isso? É importante, não é? As pessoas ficam com muito receio a respeito disso. Bom, eu uso ela dela enquanto os meus pronomes. Eu acho que é extremamente necessário que a gente fale sobre isso, né? E que a gente se acostume a não definir o pronome das pessoas sem saber, né? Eu acho que, enquanto uma sociedade, a gente parte muito desses estereótipos e a gente presume o pronome das pessoas, mas que nem sempre vai ser assim, né? E aí eu acho que o pronome pra gente é muito importante porque é um ato mesmo de respeito, de validação da nossa identidade. E é como a gente quer ser tratada. E eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas querem serem tratadas, né? Eu acho que deveria ser o mínimo. Eu acredito muito, eu como uma mulher trans, que já tive a minha identidade muito desvalidada muitas vezes, de mesmo me apresentando com uma imagem feminina, as pessoas me chamarem no ele e não respeitarem mesmo eu falando o meu nome e tal. As pessoas mesmo assim não respeitando e continuando me chamar com os pronomes que eu não me identificava. Eu acho que é muito importante hoje, eu boto isso muito em pauta nas minhas redes sociais, em todas as reuniões que eu faço, até na empresa que eu trabalho, sobre a importância da gente perguntar se a gente, com pessoas não binárias, que tem muito no meu trabalho também, na empresa onde eu trabalho, no meu meio, a gente não definir, não acreditar que, porque eu acho que ela é assim, eu tenho que chamar ela assim ou assado. Eu acho que é sempre importante a gente perguntar para as pessoas como elas querem ser tratadas, o nome delas, para que a gente possa oferecer o máximo de respeito sempre. Eu acho que também o que é importante, acho que a gente falar, é que no caso da mulher trans, é meio óbvio, né? Tem dentro da não binariedade um leque maior pra gente perguntar. Mas isso não acontece com a mulher trans, né? Não. Muitas vezes eles desvalidam, realmente chamam ela com aquele pronome que ela não se identifica, como uma forma de falar: não, você não é isso. Você não é isso que você está se apresentando, você não é uma mulher. Ou para um homem trans, chamar ele de também, ela, sim, querendo autoafirmar: você não é o que você diz você ser.
Você nasceu assim, seu gênero biológico é esse, sabe? Como uma forma de impor que você não merece o respeito pela imagem que você tá passando. Eu acho que no caso das pessoas trans que já, né, se definiram mulher, homem, quando a pessoa faz isso, às vezes é pra entrar num desrespeito mesmo, né? É porque é uma forma, querendo ou não, muito simples e direta de você atingir uma pessoa trans. Ali eu acho que você, propositalmente, errando o pronome dela, é isso, é você desvalidar aquela existência, você desvalidar aquela identidade e aquela pessoa. E aí, muita gente usa isso como uma forma real de violência mesmo, né? E proposital de fazer com que isso aconteça. Mas é importante também, a gente até falar para as pessoas que eu também entendo que muitas vezes as pessoas podem errar os pronomes. Eu acho que quando a gente fala de mulheres trans, homens trans, principalmente quando eles já passaram por um processo de transição, né? Exato. Que eles já carregam muitos signos e questões que vão fazerem serem lidos contra homens e mulheres. Eu acho que a gente tem muito mais esse erro como uma forma de violência e de reforço. No caso de outras pessoas dissidentes de gênero, né? Outras pessoas não binárias e tal. Ou pessoas trans, mesmo binárias no começo da transição. Eu acho que tem signos e questões que vão fazer com que as pessoas associem com determinado gênero. E aí eu acho que é importante você perguntar, como a gente falou. Mas caso você tenha um certo receio de perguntar, gente, em 2 minutos conversando com uma pessoa, você sabe o pronome dela. Porque em algum momento ela vai falar… Tô cansada. Tô cansada, exatamente. Em algum momento ela vai falar, tô cansada. E aí você vai saber. E aí, eu acho que é importante, e tem como a gente deixar a conversa sem nenhum marcador de gênero até lá. E é uma forma curta, eu perguntar pra você, sei lá, como você tá de cansaço hoje? Aí você fala, eu tô muito cansada. Ali eu já sei que seu pronome é ela dela, e eu já vou te tratar de uma maneira respeitosa a partir disso, sabe? Então eu acho que as pessoas, às vezes, também, quem até tem uma proximidade com a pauta, mas tem esse receio, não tem nenhum problema se perguntar o pronome de alguém. Gente, seria lindo se todo mundo perguntasse. Sim. Mas, se não é uma pessoa que você tem uma proximidade, se você não quer chegar perguntando, conversa com essa pessoa, em 2 minutos você vai saber, entendeu? Não é uma grande dificuldade, como muitas pessoas imaginam que seja, sabe? É muito doido, né? Porque as pessoas têm uma resistência a tudo, né? Tipo, é só conversar. Sim. A pessoa vai falar alguma coisa. Estou cansado, estou cansada. E ter esse cuidado, né? De entender, escutar o que a pessoa tá falando, sabe? Escutar mais do que falar. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. A nossa sociedade tá precisada de escutar. É verdade. Não só falar. Estamos aqui, estão todos escutando agora os que estamos falando. Bom, pra quem não conhece vocês, eu queria pedir pra vocês se apresentarem enquanto gênero. Eu, no caso, sou uma mulher cis heterossexual. E vocês? Eu sou uma mulher trans, heterossexual também. Eu sou uma pessoa trans não binária e eu me atraio romântica afetivamente por homens. Eu sempre tenho uma dificuldade de definir a minha sexualidade, porque eu acho que a definição das sexualidades, elas são muito binárias, né? Então, não me vejo, sei lá, numa heterossexualidade, não me vejo numa homossexualidade, que seriam pessoas do mesmo gênero que se atraem, né? Então, costumo definir dessa forma. Tá. E como isso aqui é um podcast, a gente não tem vídeo. Em alguns casos a gente tem vídeo, hoje a gente tá sem vídeo. Como vocês se descreveriam fisicamente pros ouvintes? Ai, não sei me escrever. Sou uma mulher alta, da pele cor parda. Tô vestindo uma camisa básica, um blazer e cabelos compridos. E é isso. E belíssima. Muito gata. Bom, eu sou uma pessoa branca, com cabelos curtos, cacheados e castanhos. Hoje eu tô com uma maquiagenzinha, né? Um delineado, um gloss avermelhado. Eu tenho barba, uma barba curta, né? Estou usando uma camisa branca e uma saia rosa. Também belíssima. Ai, obrigada. Gente, vocês querem que eu me descreva? Porque vocês me conhecem, né? Se bem que agora eu tô no TikTok. E aí tá acontecendo uma coisa engraçada, porque os jovens estão no TikTok, né? E aí várias vezes eu posto alguma coisa e todo mundo fala: nossa, é a voz daquela mulher lá do podcast. Então eles estão começando a me ver a minha cara. Então pra quem ainda não viu minha cara e sempre vai dizer que eu sou loira, porque as pessoas acham que eu sou loira, eu não sou loira,
tá? Meu cabelo é bem escuro, eu tenho uma franjinha, sou uma mulher branca. Tenho 1,65 m, eu uso óculos o tempo inteiro. E hoje eu estou de camiseta preta, meio de skate. Olha que moderna. E uma saia de linho e um tênis de cano alto, tá? Essa sou eu. Se você ainda não me viu, vai lá me procurar no TikTok. Que no Instagram, todo mundo fala assim, ela é minha amiga. Agora no TikTok, todo mundo fala, é minha mãe. Então, no TikTok, eu já estou mais velha. Eu já te vi várias vezes no TikTok, inclusive. Você já me viu? Você também? O meu algoritmo já me entregou vários vídeos seus. Eu gosto assim, tá me entregando pras pessoas certas. Bastante. Você, quando me vê, você fala, é uma figura materna. Porque é só isso que eu escuto no TikTok. Impressionante. Sim, eu já abri os comentários de um vídeo que você postou e tinha isso mesmo. Sério? Só tem isso. Você é uma figura materna pra mim. Tipo, no Instagram, tipo, amiga, sabe? Aquela que você fala, minha amiga. No Instagram é mais. Almoçar. Porque acho que o Instagram é mais a minha idade. As pessoas falam, minha amiga. Agora, no TikTok, eu posto eu e o Codré, meus pais. É só isso. Gente, vamos lá. Como é que a gente pode exemplificar que gênero é uma construção social e não algo que nasce com a gente? Complexa essa pergunta. Mas eu acho que uma maneira muito simples, talvez, de exemplificar isso, é a gente perceber o quanto que essas categorias, esses papéis de gênero mudaram ao longo da história, né? Quando a gente olha pra história, e não precisa nem ser uma história tão antiga, uma história recente, assim. A gente vê o quanto que esses papéis sociais, eles vão mudando. E o quanto aquilo que é de homem ou de mulher, né, socialmente, vai mudando ao longo do tempo. Sei lá, na França, na monarquia, ser homem era usar peruca, maquiagem, salto alto, sabe? Olha que coisa. Isso era um símbolo da nobreza, inclusive. Então, eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo. E quando a gente olha também pra história, a gente percebe que tem várias outras civilizações que tinham mais do que 2 gêneros, né? Então, quando a gente fala da não-binaridade, por exemplo, diversas civilizações, diversos povos originários, né? A gente tem os Two Spirits nos Estados Unidos, a gente tem, eu acho que são os Mahu no Havaí. Então, a gente tem ali outros povos que utilizavam mais de 2 categorias de gênero. Então, a gente, analisando isso, a gente vai vendo o quanto isso foi construído e o quanto isso vai mudando ao longo do tempo, né? Rosa já foi uma cor dos homens, por exemplo, e hoje jamais, né? O chá revelação tá aí pra reforçar estereótipos de gênero. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Não, a gente pode falar já. Porque o chá revelação, sempre volta esse tema aqui. É que pra mim, o chá revelação é um reforço do sistema pela gente avançar nas pautas. Eu acho que o sistema, ele sempre arranja uma forma de normativizar as pessoas, né? E isso é sempre reinventado, porque a gente tá tentando quebrar isso o tempo todo. E aí, ele vai se reinventando. Então, eu acho que no momento que as pautas trans e as pautas feministas, elas vão avançando, o chá revelação entra com uma grande força de tipo assim… É menino ou é menina, é isso. São duas coisas muito opostas. E a gente precisa reforçar que azul é de menino, rosa é de menina. E é assim que é, e é assim que vai ser, sabe? Acho que o chá revelação, ele entra como uma coisa muito forte de ser absorvida pela sociedade. Tipo, é muito fácil de as pessoas fazerem isso acontecer. E é uma forma muito grande de reforçar esses estereótipos, né? E de as crianças já crescerem dentro desse universo tão limitado, dentro dessas caixinhas de papel de gênero. O que é muito difícil, né, gente? E é difícil não só pra gente que é pessoas trans, mas pra sociedade como um todo. Eu acho que essas categorizações têm um impacto muito grande nos homens e principalmente nas mulheres, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem uma coisa de hierarquia e poder aí que atrapalha tudo. Sim. A gente teve uma passagem na escola do Arthur que eu fiquei impressionada, assim. Assim, antes, né, você levava o bolo no aniversário da criança e eles partiam pedaços e tal. Depois que rolou a pandemia, a escola começou a pedir pra você já levar separado os pedacinhos de bolo. E aí, uma mãe, uma vez, levou cupcakes, o que eu achei uma ótima ideia. Porque já são mini bolinhos, né? Você pode fazer ali decoradinho, se você quiser. Você põe o confetezinho colorido, né? Você põe o glitterzinho comestível e tal. E teve o Arthur chegou em casa e falou, mãe… O meu amigo não quis comer o cupcake da festa, do aniversário da Manu, vamos dizer assim. Falei, por que não, filho?
Porque era rosa de unicórnio e é de menina. Uma comida, gente. Gente, é uma Onde comida… que a gente tá, né? Colocando gênero até na comida. Tão bonitinho rosa. Tão Eu tô aqui de bonitinho. rosa, gente. Tão Sabe? bonitinho o unicórnio. E aí eu entendi, porque assim, isso foi no ano passado. Então a gente tá falando de uma criança de 5 anos. E isso é colocado na criança, porque a criança não nasce com essa percepção. E isso é a gente que mostra como que funciona, né? Crianças são esponjas, dependendo do que a gente diz, de como a gente age, das coisas que a gente faz, ela vai aprender. Ela é o nosso reflexo. E aí eu fico, sempre que entra nessa pauta de criança, eu fico muito preocupada em como a gente fala sobre isso para pessoas que são pais e ainda tem alguma resistência em conversar sobre isso com a criança. Por exemplo, eu estava no aeroporto ontem, voltando do Rio de Janeiro. Depois temos que falar de show de Madonna. Vamos falar disso aqui também. E o Arthur estava sentado do meu lado, esperando entrar no avião. E ele falou a seguinte frase: mamãe, os japoneses têm olhinho fechado. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei… Filho, a gente não fala da característica da pessoa. Sim, eles têm o olhinho puxado. E eu toda preocupada nisso. Ele falou, não, mamãe, é porque tá de noite. Ele só tava querendo me dizer que ele sabe que enquanto aqui está de dia, no Japão está de noite. E os japoneses estão com os olhos fechados. Era apenas isso. E eu entrei já nesse… Então, é um exemplo pra gente ver como eles não têm essa questão. Ele não estava falando de olho puxado, de que é diferente, do que não é, de como… Ele só estava dizendo, nós estamos acordados e os japoneses estão dormindo. Se a gente for conversar um pouco sobre isso, o que vocês acham? Como que a gente deve tratar se uma criança vem perguntar pra gente o que é? Que conselho vocês dariam? Como é? Sabe? Porque uma hora esse papo vai chegar. A gente já teve em casa um exemplo do Rodrigo, que é muito meu amigo, Rosner, que tem um namorado. E aí, apenas foi isso. Filho, este é o Marcos, namorado do tio Rô. Ah, tá bom. Então, menino namora menino? Sim. Se quiser, namora. Se não quiser, não namora. Então, tivemos esse primeiro papo. Como vocês acham que a gente trata esse tipo de assunto com criança? Vocês já tiveram experiências de conversar com crianças? Diretamente sobre isso, acho que não. Mas as crianças nos notam na rua, né? Nossa. Quando a gente tá… eu imagino que talvez no começo da transição… Eu, enquanto uma pessoa não binária que tô aqui, sei lá, de barba, saia e maquiagem, não sei o quê. As crianças estão sempre assim, olhando, com os olhos abertos. Agora, no elevador, subindo aqui, saiu 2 crianças. Não, eu odiava ver criança quando eu tava na minha transição. Porque aí sempre vinha aquilo, né? É mãe, é menino ou menina? Gente, eu queria morrer. Que nem eu, sabe o que eu tava me construindo aí, nem eu tava entendendo. Conversa com ela, né? O que você acha, amiga? Vamos conversar? Me fala, o que você tá percebendo? Mas as crianças, elas são… Eu acho que as crianças, elas não têm ainda… Por serem crianças mesmo, talvez essa coisa social que a gente tem. De, tipo, se privar das coisas e tudo mais. E aí, às vezes… Sei lá, teve uma vez que me marcou muito, assim. Porque eu tava na fila de uma loja de departamento. E aí, na minha frente, tava sendo atendido uma mãe com a filha dela. E aí, ela ficava cutucando a mãe, assim, pra mãe me olhar o tempo todo. E tipo, isso durou, porque daí deu problema na compra dela. Antes que ficou um tempão lá. E todo o tempo, ela tava cutucando a mãe dela. E a mãe dela, tipo, dando umas batidinhas, tipo assim… Para, sabe? Chega. Porque ela queria que a mãe dela virasse pra me olhar. E tava muito na cara. E eu fiquei, tipo assim, a mãe tava, tipo, sabe, sem saber o que fazer. Mas eu acho que faz parte um pouco, né? Eu acho que a gente vai despertar essa curiosidade na criança. Porque a gente tá… Eu acho que quando uma criança entra em contato com a nossa existência, ela percebe que o mundo não é essa estrutura solidificada que as pessoas têm na cabeça, né? Que as pessoas passam pros outros seres humanos culturalmente, né? E historicamente. Então… Eu acho que acaba colocando em choque muitas coisas.
Pra mim, uma forma de trabalhar isso com as crianças é a gente parar de impor gênero de uma forma tão violenta e tão limitadora da experiência dessas crianças, sabe? Sim. Eu imagino que você também passou por essas coisas na infância. A gente é limitada, né? Principalmente quando nos designam do sexo, do gênero, né? Como homem, a gente tem várias coisas que a gente não pode fazer. Porque o feminino é inferiorizado também, né? Sim. Dentro dessa lógica. Então, tem muitas coisas que a gente é privada. E aí, talvez uma forma que eu vejo a gente precisa, de fato, logo antes da criança nascer, na barriga, eu definir toda a vida dela pautada no gênero que eu imagino que ela seja. Acho que se a gente talvez começar essa construção aí, aos pouquinhos, e nessa criação, aí as crianças vão começar uma construção talvez menos pautada nessa lógica, sabe? E aí mais aberta também. Eu falo muito disso, que eu acho que é normalizar. Exato. Normalizar gêneros, normalizar pessoas, a forma que a pessoa quer se apresentar, que ela quer agir. Claro, né, que não vai fazer coisa errada. Mas eu digo normalizar gêneros, normalizar as pessoas, deixar essa criança ter acesso, sabe? Ver filmes, ir em lugares que tenham pessoas diversas, pra essa pessoa aí já ir se ambientando, Isso é já tão ir entendendo importante. que o mundo é diverso. Não é só homem, mulher e acabou. Não é só quadrado, não é, sabe? Tem várias formas, tem vários jeitos de ser. E eu acho que é ir normalizando. E aí a criança vai já crescendo com essa naturalidade de entender as diferenças. De falar, tá bom, é diferente, tá tudo bem. Não tem que ficar perguntando, sabe? Já ir criando uma autonomia de entender as diversidades do mundo. Porque a gente não convive, né, com as pessoas diversas em diversos aspectos. Assim, enquanto uma pessoa branca, por exemplo, o meu nicho da criação era muito branco, cis heteronormativo, entendeu? Tanto que a gente vai passar por essas descobertas e vai poder viver essas questões muito tempo depois. Porque no ambiente familiar isso é muito limitado. Eu acho que tem como a gente explicar para essa criança que existem mais possibilidades de vivências. Explicar que, sei lá, uma pessoa tá passando por uma transição na sua família. Explicar que agora essa pessoa mudou de nome. Tipo, Sim. acho que tem como fazer isso de uma forma tranquila pra criança entender. Eu acho que as pessoas constroem algo como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? E muito pautada num discurso, que é esse discurso que foi colocado no país mesmo, né? Sim. De colocar uma coisa negativa sobre a vivência LGBT, colocar que a gente vai influenciar as crianças. E não vai, gente. Se fosse pra influenciar as crianças, eu estaria aqui, um homem cis hétero, entendeu? Porque eu fui criada pra ser um homem cis hétero. Então, Sim. não tem como. E aí eu acho que nesse papel ali, né, de diálogo e de construir uma coisa mais tranquila para essas crianças, vão fazer com que elas naturalmente consigam compreender mais outras vivências, né? E até experienciar o seu próprio gênero, gente. Porque quando eu era criança, eu queria uma Barbie. Eu espernei por uma Barbie. Eu só fui ter uma Barbie com 20 e poucos anos. E eu espernei numa loja, tipo assim, minha mãe conta que eu me joguei no chão, chorei. E ela me deixou lá, como se eu não fosse filho dela. Tipo assim, sabe? De quem que é essa criança? De quem que é essa criança? Mas tipo assim, por quê? Porque isso não quer dizer que eu seria uma pessoa trans, não quer dizer que eu seria uma pessoa LGBT. Isso é importante Não quer dizer falar, nada. Isso quer dizer que eu seria uma criança que queria brincar com uma boneca. E é isso, entendeu? Só que a gente cria isso tão fortemente estruturado que, tipo, as pessoas elas acham que não tem como, sabe? Esses dias eu vi no Twitter um vídeo que alguém compartilhou, que era um menino, assim, né? Uma criança, que ele tava numa casa que tinha umas barras, umas coisas assim no teto. E ele ficava se pendurando e tudo mais. Aí a pessoa postou esse vídeo e falou assim, que ela queria ter um filho menino por causa disso, alguma coisa assim. E alguém respondeu, tipo, eu não sabia que a criança fazia isso com um pinto. E aí, tipo assim, porque você não precisa ser um homem pra se pendurar no teto Nenhuma menina gostar tem de aventura capacidade. e de ação, sabe? Tipo assim. Mas é por quê? Porque essa pessoa vai criar, talvez, uma filha pra brincar de cozinha e de boneca. E criar ela pra ter um filho. Sim. Né? Que até um podcast, um episódio que já teve aqui. Vai ser criada pra ter um filho. E o homem vai ser criado pra aventura, pra dominar o mundo dos negócios. E tudo mais, sabe? Eu acho que a gente é impactada por isso o tempo todo. Não só nós, pessoas trans, né? Todos vocês que estão aí ouvindo. Mas essa forma de criar muito baseada no machismo,
machismo e na forma que foi criada toda a sociedade, gera tanto trauma. Até para crianças que não são LGBTs. Sim, você não pode os meninos, né? Não podem entrar em contato com a tristeza, né? Homem não chora. Sim. E daí a gente vê uns caras de 50 anos absolutamente mal resolvidos, com questões, não querendo fazer terapia, que é uma coisa que vai ajudar, porque foram criados em cima desse padrão mesmo. Mulheres, tantos não pode ser gorda, não pode ser isso, tem que ter o cabelo assim, tem que ter o cabelo assado. Tem que cuidar. Isso gera tanto trauma. A gente sai da barriga, já bota um neném no nosso colo pra gente dar TT, pelo amor de Deus. Me deixa pendurar, igual esse menino aí. Eu queria ficar pendurada pelo quarto. Vocês falaram muitas coisas legais. Eu acho que esse fato da gente criar as crianças dentro de uma bolha onde não existe a diversidade, a gente bateu muito nessa tecla quando a gente fez o episódio de racismo. Se a criança não vê, se a criança não tem acesso, passa a não ser natural e precisa ser naturalizado. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Outra coisa muito legal que vocês falaram, a questão do eu queria uma Barbie. Gente, é um brinquedo, podia ser uma bola, podia ser um carrinho, é uma Barbie. O Arthur, ele é filho do meu primeiro casamento, e no meu segundo casamento eu tenho uma enteada, que agora está com 13 anos, mas quando conheceu o Arthur, ela tinha 9. Ou seja, aos 2 anos de idade, ele teve acesso a todos os brinquedos de menina, 60 aspas Ai, aqui. que sonho! Tudo que eu queria. E assim, ele vai brincar com a Barbie, ele vai ter a Joaninha, que é a filhinha dele. Assim como em um outro momento ele vai ter o dinossauro e ele vai ter o carrinho, né? As pessoas ficam com esse padrão fixo na cabeça de que porque o meu filho tocou em uma boneca, agora ele é uma criança que vai ser gay, que é trans, que não… E cara, não, ele está só brincando. Pra criança, um pedaço de areia, às vezes, é uma ilha, né? E um palito de sorvete é um coqueiro. Eles não estão vendo como a gente tá vendo. E é muito louco quando a gente pensa nisso, quanto que essas coisas, elas sofrem um processo, né, de uma categorização de gênero mesmo. Que é o que você falou, os brinquedos, o cupcake, gente. O cupcake sabe? é uma comida. A comida agora tem gênero, então, tipo, isso é tão fortemente colocado para essas categorias. Como a gente falou aqui, eu acho que vale muito essa reflexão das pessoas que estão ouvindo, que é o quanto isso é feito para reforçar esses papéis de uma forma, como eu disse, que é prejudicial para todo mundo. Por que as mulheres estão cuidando das bonecas e brincando de casinha, sabe? Sim. É porque é criada pra ficar sendo uma dona de casa, servindo o seu marido, cuidando da sua prole, sabe? Tipo, é uma coisa extremamente machista que tá intrínseco e que a gente coloca isso na experiência das crianças desde sempre. E por isso que a gente cria homens que não cuidam dos seus filhos, que não estão nem aí pra nada, né? Não acessam essa coisa emocional, porque eles já são direcionados desde sempre pra isso, né? Eu acho que quando você é criança, por exemplo, tenho, tipo, várias amigas minhas que a gente já teve conversa sobre isso, tipo, elas não pensavam em ser cientistas, em ser esportistas, em ser donas de grandes empresas, sabe? E isso é intencional, entendeu? E é por isso que essa categorização existe, sabe? Se não fosse pra manter essa hierarquia de inferiorização das mulheres, tava todo mundo aí brincando de Barbie, sabe? Mas vocês não… Eu acho, pelo menos, que será que a mãe não deixa, ou o pai não deixa a criança brincar porque, sei lá, tem medo do que o amigo vai falar quando vê a criança? Eu não sei, assim, eu fico pensando ainda, Entendo. sabe? Cara, eu tive uma experiência interessante com o Arthur, que não é totalmente em relação a isso, mas tem a ver. Eu acho que a gente tem que criar crianças seguras em ambientes seguros. O que aconteceu? A gente tava no Instagram e apareceu, eu e o André, o meu marido, apareceu uma publicidade de uma garrafinha de água em formato de ônibus, que tinha até rodinha e tal. E o Arthur tem que levar a garrafa de água pra escola. Agora o Arthur tá com 6 anos, ele faz 7 em outubro. Então, temos aí um carinha. O André viu, falou, o Arthur vai amar essa garrafa. Imagina uma garrafa que anda, vira ônibus e tal. Comprou a garrafa pra ele. Ele levou a garrafa pra escola. No primeiro dia, chegou, mamãe, minha garrafa foi um sucesso. As meninas pediram pra segurar. A Bia e a Liz pediram pra ficar com a garrafa na mão. E eu deixei, porque eu empresto, que nananã. Passado 2 dias, ele chegou em casa e falou assim, mamãe…
O fulano, não vou falar o nome da criança, porque às vezes eu falo o nome de verdade e aí vem a mãe me ligar. Gente, tá tudo certo, são crianças, não precisam me ligar, não precisa me ligar. O fulano falou que a minha garrafa é de bebê e que eu sou um nenenzinho bobo. Aí eu parei e falei, você gosta da sua garrafa? Eu gosto muito, mamãe. Então fala pra ele que é de beber água. E segue a sua vida. Ele deu risada que eu falei isso, ele falou, mãe, essa é muito boa, kkk. E no dia seguinte, ele voltou pra casa e falou, mãe, falei. Cheguei pra ele e falei, é de beber sim, é de beber água. E deu risada e tal. Ele nunca parou de usar a garrafa. Então isso vai acontecer com tudo. Vai acontecer se ele tivesse com uma Barbie, vai acontecer se ele tivesse com, né, uma coisa que a criança queria ter e não tem. Ou vai acontecer se a criança achou que, meu irmãozinho teria aquilo e não. A gente tem que criar o filho seguro e tem que dar o suporte quando ele passar por isso, né? E ele tá lá, até hoje, usando a garrafa dele de ônibus. O fulano deve achar ainda que é de bebê. A Bia e a Alice adoraram. E agora tem 3 crianças com garrafa de ônibus na escola. Meninos, meninas. Gerou uma tendência. Gerou uma tendência. Então eu acho que é meio isso, né? Que a gente tem que acolher, conversar. Eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Eu não sei como foi a sua experiência, mas assim, pra mim, essa coisa da infância… Eu não tenho uma memória muito boa, tá? Assim, de nada mesmo. Mas as memórias da infância, muitas delas passam por situações não muito legais nesse sentido, sabe? De privação mesmo, de usar os brinquedos que eu queria usar, fazer as coisas que eu queria fazer, sabe? Porque eu sempre fui uma criança afeminada, né? E isso sempre gerou uma questão na minha família e tudo mais. E eu acho que quando você pergunta, tipo assim, será que eles têm medo do que vão falar e tudo mais? Eu acho que é um pouco sim. Mas eu acho que eles têm medo que os filhos sejam LGBTs. Esse é o medo da maioria das pessoas, porque a sociedade foi feita aí pra gente ter medo de ser LGBT. Mas é esse medo por conta do que a sociedade vai falar. Não, por conta do que a sociedade vai falar. E porque a gente continuar com esse medo, a gente tá afirmando de que é perigoso, não é pra mim, não é pra ter. Por causa da sociedade. E que é ruim, né? Por exemplo, acho que quando se fala, sei lá, de falar sobre gênero, sexualidade com as crianças, com os adolescentes e tudo mais, e que as pessoas imaginam 1000 coisas e que seriam formas muito simples e básicas de falar, e de educar mesmo essas crianças pra isso, essas pessoas têm muito medo disso, porque elas acham que isso vai induzir as crianças. Mas não vai, a gente tá querendo falar sobre isso justamente para que as crianças se sintam confortáveis, se sintam bem consigo mesmas. Sim. Tenham uma vida feliz. E além de tudo, essa conversa é muito importante para que essas crianças consigam identificar abusos e coisas que elas passem durante a vida dela, entendeu? Uma questão, né? Por que essas pessoas não estão interessadas que as crianças tenham contato com isso? Porque quem são os abusadores das crianças, né? E quem tem esses comportamentos, em geral, são muitas pessoas próximas dessas crianças, são familiares. São as pessoas que estão dentro de casa, esses abusos. Sejam abusos sexuais e coisas assim, sejam abusos psicológicos e essa coisa de nos privar de fazer as coisas, sabe? Isso tá dentro de casa. E aí você não quer abordar isso porque você não quer que a criança consiga identificar que aquela questão é um processo de violência, seja qual tipo de violência for, sabe? Então acho que também tem um receio disso por trás. Eles nunca vão admitir isso, mas por trás tem esse receio, né? Porque eles estão mais nesse processo de violência com as crianças do que a gente. A gente tá aqui só querendo existir e ser feliz, sabe? Eu quero só andar na rua e não sofrer violência, né? Verdade. Agora vamos entrar um pouco aqui, ó. Vamos falar que não binarismo e transexualidade não tem a ver com orientação sexual, porque acho que as pessoas fazem muito essa confusão. Vamos. E aí, vou aproveitar e fazer uma correçãozinha na sua fala. Por favor. Que é a gente usar o termo transgeneridade, né? O transgênero. Transgeneridade. Justamente tá. porque eu acho que socialmente foi um termo… A transexualidade é um termo médico, né? E branco, e carrega várias questões. Mas também foi baseado nessa ideia de compreensão enquanto uma dissidência sexual. E eu acho que é importante a gente utilizar transgênero e transgeneridade como um reforço, mesmo que a gente não tá falando de sexualidade. A gente tá falando de identidade de gênero, né? Como a gente falou lá no começo que a gente se apresentou, a gente falou da nossa identidade de gênero, mas a gente também falou da nossa orientação sexual. Então acho que é importante a gente mudar esses termos justamente para ajudar a fazer com que seja mais fácil das pessoas entenderem. Tá, então vamos reforçar de novo. Como a gente fala? Transgênero, né? Pessoas transgênero. Ou transgeneridade. Transgeneridade.
Entenderam, pessoal? Aprendemos mais essa. Não são as mesmas coisas. Eu acho que existe uma confusão, porque a gente, enquanto pauta política, né? A gente tá dentro de uma comunidade LGBT, que são pessoas que vão ter experiências de gênero e de sexualidade diferentes da norma. Então a gente se une pra conquista de direitos. E aí muitas vezes as pessoas confundem. Mas você pode ser uma mulher trans e ser hétero, ser bi, ser lésbica, ser pansexual, ser assexual. Ser feliz. Ser feliz. Qualquer que seja a sua sexualidade. Ser feliz acima de tudo também, né? Por É o que a gente favor. deseja para as pessoas trans, que a gente possa ser feliz. Mas, porque a identidade de gênero é como a gente se identifica, né? Como você se sente bem, é sobre quem você é no mundo, na sociedade. E orientação sexual é sobre quem você se atrai sexualmente, afetivamente. Ficou claro, pessoal? Sim! Acho que sim. Aprendemos mais uma. É nóia minha. Agora, vamos falar dos concursos de beleza? Vamos. Ai, chique agora. É chique agora que é a parte chique. agora. Como é que foi estar num concurso que por tanto tempo foi atrelado somente para pessoa cis? Eu entrei no concurso muito com o pensamento de querer mostrar para as pessoas a normalização dos corpos trans. Eu sei que ainda tem muito aquela coisa do padrão, das pessoas quererem provar que elas são bonitas, o quanto que elas são passáveis e tal. Eu trato isso no psicólogo. Que eu fui com várias pautas para estar preparada se eu não ganhasse. Então, a primeira que eu digo é ter aquele sonho de princesa, de poder usar a roupa que eu queria, aquela, sabe? Que eu não tive a festa de 15 anos que eu não tive. Poder ter aquele sonho de princesa e falar assim, ó, gente, essa sou eu, vocês vão ter que aceitar. Então, essa foi uma das grandes pautas. E também poder normalizar. Eu sei que hoje, eu como uma mulher trans, que tem um trabalho formal, tenho uma casa, tenho várias vivências que a maioria ainda não tem. E que infelizmente não tem por conta do preconceito, a falta de oportunidades. Então eu quis usar também o concurso como essa vitrine para poder mostrar que a gente pode ter outras vivências do que aquela que a sociedade nos impõe, sabe? Então foi muito também disso, de poder mostrar que eu sou uma mulher trans, que eu tô no concurso, que eu tenho um trabalho, que eu namoro, que eu tenho casa, que eu faço mercado, que, sabe, eu tô na rua. É normalizar mesmo. Eu quis normalizar a minha vivência e não só para a sociedade, até para a comunidade trans, que essas meninas muitas vezes já fazem a transição acreditando que a prostituição vai ser a única forma de sobrevivência delas. Sim. E não, então eu usei muito essa vitrine para poder mostrar uma nova vivência para as pessoas. E poder estar lá, poder viver esse sonho, poder me vestir, poder me montar, me ver da melhor forma possível. E aí minha mãe também assistiu, então isso também foi muito tipo assim, olha mãe, tô aqui, sabe? Aquela menina que você tanto falou que não deveria existir, está aqui e é isso. E eu quis registrar esse meu momento com o concurso. É importante a gente reinventar esse imaginário, né? E construir coisas positivas sobre nós, ainda mais um concurso de beleza, né? Mostrar que pessoas trans também são belas. Eu não gosto de falar concurso de beleza, sabe? O que é beleza? Ah, exatamente. Sabe? Tipo, Sim. tá, tem que ser beleza. Não pode ser o que ela conquistou, o que ela representa pras pessoas, Talentos, né? o que ela produz pras pessoas, sabe? Será que é só beleza? Só a moça só tá lá no palco, e não só o concurso de pessoas trans, concurso de pessoas cis também. Hoje em dia as pessoas se preparam tanto, o inglês, a forma de se falar, a forma de mostrar para as pessoas a melhor forma dela, que não é só beleza, não é só um corpo, verdade. sabe? Então eu não falo concurso de beleza, vamos tirar esse… Vamos tirar do vocabulário, mais um aprendizado A pra gente tirar do não vocabulário. para de aprender aqui nesse episódio de hoje. E Gui, você trabalha junto a empresas, né? Para aumentar a presença trans no mercado de trabalho. Como que é esse trabalho? Como está acontecendo? Você está vendo melhora? Conta um pouco disso pra gente. Bom, eu trabalho na área de comunicação de uma consultoria de diversidade, né? A Mais legal. Diversidade. Aham. E a gente tem um trabalho que perpassa por todos os recortes, né, de diversidade. No caso de pessoas trans, eu acho que a gente tem uma melhora em vista
do que era anos atrás, mas ainda é a passos lentos, né? Não é da velocidade que a gente gostaria que fosse. Mas hoje a gente já tem empresas mais comprometidas, empresas que fazem processos, né, de contratação afirmativos para contratar pessoas trans. A gente tem empresas que auxiliam no processo de harmonização, no processo de retificação de gênero, com políticas estruturadas e tal, que vão auxiliar pessoas trans. Então isso é uma coisa muito legal, né? Na própria consultoria, a gente tem isso internamente. Então, eu acho que tem um avanço, mas é isso. Acho que tem muita coisa para conquistar, né? As pessoas trans, quando a gente pensa, né? A gente tem muitas pessoas trans, lógico, nas faculdades, conquistando muitas coisas hoje em dia. Mas a gente tem uma maioria de pessoas trans que estão sem acessos, que às vezes tem que deixar as escolas, tem que recorrer à prostituição. E aí, falando aqui num lugar de uma pessoa branca, privilegiada, que teve uma família que me ajudou a ir pra universidade, eu passo por esse processo de transição já na universidade. Então, tudo isso me facilita essa chegada, sabe? E que não é a realidade da maioria das pessoas trans. Então, também as empresas têm que pensar nisso na hora da contratação. Não pensar que as pessoas trans não são capazes, porque às vezes cai nesse olhar, assim, de achar que as pessoas não tem pessoas trans que têm universidade, não tem pessoas trans que falam língua, sabe? A gente acaba indo pra esse olhar. A gente falou exatamente sobre isso no episódio do capacitismo. A mesma coisa com pessoas PCD. Então, tipo assim, eu acho que tem essa questão, mas é preciso olhar para um olhar focado para as pessoas trans quando você vai fazer uma vaga, para todo o processo mesmo, né? Garantir que seja um processo seletivo inclusivo, que essa pessoa, ela tenha os seus pronomes, o seu nome respeitado, ainda que ela não tenha feito uma alteração no registro civil, né? Que ela tenha o seu nome social respeitado, que independente se ela seja passável ou não, ela tenha a sua identidade respeitada. E para isso, eu acho que tem que ter uma revisão nesse processo, né? De contratação, mas um processo de letramento interno mesmo, para todo mundo, né? Entender a pauta para que essa pessoa, ela só não entre lá e passe preconceito, sabe? Tem que ter um canal de denúncia, tem que ter um letramento, tem que ensinar as pessoas sobre a pauta trans, fazer com que isso seja naturalizado dentro da empresa. Criar o ambiente, criar né? um ambiente seguro para que a pessoa não chegue lá e sofra um processo de violência, sofra transfobia, né? Eu já conheci muitas pessoas trans que não podiam ir no banheiro. Nossa. Sabe? Tinham medo de ir no banheiro, porque, enfim, né? O banheiro é uma pauta muito grande pra gente muitas vezes. E aí, imagina você passar o dia inteiro de trabalho sem conseguir ir no banheiro, sabe? Isso é sustentável para uma saúde de uma pessoa. E aí, até um dos serviços que a gente tem lá, que é um serviço que eu acho muito legal, que é um programa de apoio à pessoa em transição de gênero. Então, a gente já fez com algumas empresas que tinham algum funcionário já que estava passando por um processo de transição. E aí, muitas vezes é o primeiro contato da empresa com a pauta, né? E com a temática de pessoas trans. Sim. E aí, foi feito todo um processo de letramento interno, de revisão das políticas, de reestruturação, de sensibilização, de levar todo mundo e construir essa questão de mostrar que aquela pessoa agora tem este nome, essa identidade, assim que ela deve ser tratada. E até teve empresas que esse cuidado foi assim, muito legal, de até pessoas da área de vendas mesmo, né? Que atendiam um cliente, né? Uma pessoa que atendia clientes, aí de ter essas conversas com os clientes e letrar os clientes. Então, é pensar para além disso, né? E ter esse cuidado com seus fornecedores. Porque às vezes a pessoa acha que, tipo assim, isso vai se resolver se ela fizer ali uma política, se ela estruturar internamente. Mas às vezes você tá num prédio comercial que na portaria a pessoa não vai ter o seu pronome respeitado, sabe? Sim. Então, acho que tem que ter um olhar para todo o ambiente, para tudo que aquela pessoa vai ter em contato ali no trabalho, para garantir isso. Então, como eu disse, é um avanço, tipo, já é um grande avanço a gente ter vendido esse serviço, por exemplo. Total. Mas ainda é um processo muito lento, porque hoje a gente ainda vive com as pessoas trans fora do mercado. E a gente vive no país que mais mata pessoas trans travestis há 15 anos consecutivos. Meu Deus do céu. Isso que é 15 anos consecutivos, porque é de onde a gente tem esse dado, né? Sabe-se lá quantos anos a mais. Exatamente. Tem isso. Então, é uma questão muito difícil, são processos muito violentos que fazem com que muitas pessoas trans, mesmo entrando no mercado de trabalho, que elas deixem o mercado de trabalho formal. Porque não é sustentável, né? Não é um ambiente acolhedor. E aí, você acordar todo dia pra ir trabalhar e sofrer violência, é um processo muito difícil. E eu falo aqui de um lugar de muito privilégio. Não só por essas coisas que eu já citei, né? De ter acesso à universidade, ser uma pessoa branca e tal. Mas eu trabalho numa consultoria de diversidade, né? Você tá no ambiente. Então eu tô numa bolha muito grande ali. Mas é um processo difícil. É um processo difícil
a ida ao trabalho. Uhum. A minha ida pro trabalho hoje passou por várias pessoas gritando coisas pra mim no carro. Isso é toda vez que eu vou trabalhar. Que loucura. A maioria das vezes isso vai acontecer. Principalmente por eu ter características, né, que as pessoas não vão me ler enquanto uma pessoa transbinária, né? Sim. Obviamente. E aí as pessoas vão ver, sei lá, eu tô de saia, mas eu tenho barba, que é um signo muito forte da masculinidade, né? Uhum. E que eu gosto muito da minha barba, mas muitas vezes me questionam por que a minha vida se resolveria se eu botasse peito e tirasse barba. Porque as pessoas, elas têm uma visão bem cisgênera, né? Cara, que Da doido, vida. né? E a pessoa querendo resolver uma coisa que não é delas, né? E que não é um problema, eu amo minha barba, gente. Eu amo como eu sou e tá tudo certo. Mas é que as pessoas, muitas vezes, elas acham que, tipo assim… Tá, se você não quer passar por isso, se adequa na caixinha. É, a gente não vai mudar, então é melhor você mudar. e É fazer melhor você alguma mudar e coisa. se adequar na caixinha. Então eu acho que é importante, né, Caramba. quando a gente pensa nesse ambiente de trabalho, pra finalizar, é olhar pra tudo isso. Isso é um ambiente acolhedor, porque essa pessoa ela vai passar por violência indo até o trabalho. Uhum. E aí, se ela já vai passar por isso indo até o trabalho, se ela chegar no trabalho e isso continuar, Não dá. aí é foda, não Não, dá é mais. sua responsabilidade criar um ambiente. Agora, tudo isso tem muita relação com uma onda de conservadorismo que estamos passando. E a gente teve esse final de semana, estamos gravando numa segunda-feira. E no sábado foi o show da Madonna. Eu amei, tava no Rio, mas não fui no show porque eu tava na Barra. Assisti, tava com o Arthur também, assisti de casa, do hotel. E amei, sou super fã da Madonna. Aprendi muita coisa com a Madonna. E acho que também vivo dentro de uma bolha. Acho que todo mundo tá dentro de uma bolinha, de uma caixinha ali. E eu levei um susto muito grande quando começou a chegar até mim pessoas chocadas com a Madonna, que é a Madonna há 40 anos. Né? Não é que descobriram a Madonna ontem. E não é que são senhorinhas, né, que viveram numa outra época e estão em choque. Não, são meninas da internet, mulheres já, né? Como a gente faz com os homens, ninguém é menino e menina. Todo mundo que tem ali mais de 20 e poucos anos é mulher e é homem, elas têm 30 e poucos. Chocadas com a Madonna. Uma coisa. Como vocês enxergam isso? Eu enxergo ótimo. Eu acho que quando choca, sabe, assim, mesmo porque não é o cotidiano daquela pessoa assistir shows. E é isso, é sobre você assistir, consumir conteúdos sobre a diversidade. O quanto diverso foi aquele show, o quanto diversas formas de pessoas estavam naquele palco. Aquilo pra mim foi tão acolhedor, sabe? Sim. Me aqueceu tanto o coração de ver a forma, o tanto de gente diversa, diferente. E é desde sempre assim. Sim. Não é que ela fez isso Não. sábado. O pessoal parece que não sabia quem era a Madonna, né? Eu achei muito engraçado isso. O pessoal também. esperava o quê, gente? Ela foi excomungada, sei lá quantas vezes. Ela brigou com 3 papas. Sabe, você estava esperando o quê? Eu também. É porque em eu algum acho que com o lugar crescimento… eu fiquei feliz. É em que com algum o lugar. crescimento da onda evangélica, eu acho que eles não estavam acostumados, né? Que a Madonna brigou com a Igreja Católica tantas vezes. Só que eles não eu sabem acho disso. que a Igreja Católica já tá acostumada, talvez. A outra que não. Mas eu também concordo. Eu acho que o choque é maravilhoso, assim. Eu acredito muito no diálogo, né? E nas conversas, no que a gente tá fazendo aqui, por exemplo. Uhum. Acredito muito e eu acho que é parte fundamental a gente conseguir fazer com as coisas evoluam através do diálogo. Não é sempre que a gente quer dialogar, não é sempre que a gente quer explicar. E as pessoas também têm que entender isso também. Sim. Não é todo mundo que vai estar disposta. Ninguém é professor o tempo inteiro. Mas, tipo assim… Mas eu acho que o choque é importantíssimo. Eu acho que o choque faz pensar, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando a Madonna causa uma coisa dessa, tem um impacto nessas pessoas que vão ter esse choque e vão ver como coisa negativa. Mas quantas pessoas ela não chocou por uma coisa de despertar coisas na pessoa e de a pessoa se perceber, sabe? Gente, com pautas tão importantes, AIDS, aborto, ela faz isso há muito tempo. Sim, há muito tempo. E aí é muito louco mesmo ver. Eu fiquei muito impressionada, tipo, das pessoas surpresas, que é a Madonna. E a coragem da mas, pessoa tipo pôr assim, a cara ali pra falar aquilo. Eu falei, passada. E aí, tipo assim, tem uma coisa também que incomoda muito, que é
a liberdade sexual feminina, né? Porque quando é no mesmo palco desses, diversos artistas, viralizou aí de um artista sertanejo recentemente. As mulheres com roupas super curtas, tipo, o vestido super em cima, assim, e tal. Com danças que também vão ter esse olhar sexual e tudo mais. Sim. Mas são mulheres objetificadas e esse povo não reclamou nada, né? É muito seletivo, não é o que vai reclamar. No mesmo tempo que eles estão defendendo aquele pastor que beija a filha. Meu Deus, Ao a mesmo história tempo, mais horrorosa. gente, você defende um pai tirando o bebê da sua própria filha. E aí você questiona a Madonna tá mostrando uma liberdade sexual feminina. Tipo assim, pra mim é uma coisa que não dá. Mas o choque é bom, no final das contas. Sim, ele planta uma semente ali, Planta, sabe? Até quando a gente falou das crianças, eu gosto disso. Quando as crianças me olham e questionam os pais. Gente, as crianças estão aprendendo a questionar, sabe? Sim. É uma coisa legal. E vocês se virem pra aprender e responder. E tipo não assim, é? isso questionar é muito bom. Eu acho que a gente, pessoas trans, principalmente, mas todas as pessoas que estão dentro da pauta, né? Da pauta feminista, da pauta racial e tudo mais. Um dos maiores poderes que a gente tem é o fato de a gente se questionar. E eu acho que enquanto pessoa trans, a gente se questiona o tempo todo desde criança. A gente se Sim. questiona porque a gente não se encaixa. A gente se questiona porque a gente não vê pessoas como a gente. Porque a gente se questiona porque a gente não né? sabe o que tá acontecendo. Sim. E todo esse processo de questionar faz com que a gente entenda e abandone muitas coisas. E faz com que a gente, quando vai construir uma percepção de gênero, ela tá, acho que, alguns passos à frente do que essa norma já colocou para as pessoas quando elas forem criadas. Eu acho que a mulheridade que você constrói é muito potente e diferente da mulheridade de uma mulher cis. Ainda que as duas tenham a sua potência e tal, mas, tipo assim, é uma mulheridade que passa por um questionamento Sim. e por um processo de entender esse processo, de entender esses papéis sociais. Para as mulheres, eu acho que isso também é construído, né, com o feminismo e com adentrar as pautas, mas não é naturalizado esse pensamento socialmente. Você é criada pra suprir aquele papel e assumir aquela função. Sim. E aí, enquanto pessoa trans, você já vai passar por essa construção de gênero se questionando. E não há nada mais poderoso do que isso, gente. A gente questionar e entender o que é nosso, o que é do outro. O que a gente quer fazer porque a gente quer fazer. O que é o outro que tá impondo pra gente fazer. E que a gente tá fazendo pra, sei lá, não passar tanta violência, mas tipo assim. E aí, eu acho que esse é um processo muito legal, né? O processo de questionar e de se pensar. E aí, o choque é essencial. E a gente teve a Pablo lá, a gente sabe. Não, ela beijou uma mulher trans. Ela beijou uma mulher Nossa, tem trans, noção. entendeu? Ela escolheu beijar uma mulher trans. Sim. Ela escolheu botar uma drag queen lá, fazendo uma performance com ela. Tipo, que a Pablo tem um potencial pro Brasil muito gigantesco, assim, de ser uma pessoa que sempre se posicionou Sim. sobre a pauta, por também ser uma pessoa LGBT, mas sempre se posicionou em momentos que os artistas não estavam tanto se posicionando, né? Não tava com esse receio. Ela sempre teve um posicionamento muito forte, assim, uma drag queen nordestina e tal, que carrega várias questões e que abriu também várias pautas no Brasil, né? Sim. Ocupando espaços que a gente antes ocupava e pessoas como ela ocupava só em questão de chacota e de humor. E ela conseguiu ocupar esse espaço nas tardes de domingo, num domingão do Faustão, na época ainda. Sim. Tipo, sabe, cantando. Então, tipo assim, é uma coisa muito grandiosa. E aí você tá vendo aquele encontro ali, tipo, a felicidade daquele encontro, sabe? Tipo, ai. A naturalidade, naturalizando, é isso. Eu sou muito feliz porque eu sou bloqueada por todas essas influências há muitos anos. E esse é o meu maior legado da internet. Eu acho chique. Ter esse Ai, eu bloco. também acho chique. Ai, eu odeio. Há muitos anos eu carrego este grande troféu de ser block por todas. Deixa esse povo falando sozinho também, né, gente? Parem de dar ibope, tá? É um recadinho também. Sabe o que eu achei bom? Que as pessoas, elas foram lá e as pessoas e elas começaram a apagar os conteúdos. Porque eu acho que é uma maneira da gente brecar esse, sabe, o conservadorismo. Que elas acham que elas estão muito à vontade pra ficar falando absurdos. E não estão. E a gente vai lá e vai encher o saco. E você vai tirar esse conteúdo sim e para pra pensar. Eu achei ótimo. E tem gente que usa, sabia, isso pra querer popularizar, pra querer viralizar isso. O cancelamento Porque é uma tem ferramenta gente de divulgação. que consome esse Exato. tipo e que quer escutar isso. Eles querem viralizar. E É que mesmo nem… que seja um nicho que não é legal, que não é Exato. bacana, eles querem viralizar, quer ter esse ego de falar, olha só,
sabe? Eu vejo muito E isso eles também. conquistam esse público, porque, sei lá, quando a gente vê um caso recente também, que foi. Acho que, sei lá, sendo uma papelaria, sei lá, que ele não recusou fazer o convite de um Sim, de casal casamento. LGBT. Aham. Teve várias pessoas denunciando, eles eram uns posicionamentos horrorosos. Mas eles ganharam muitos seguidores, gente. Pra essas pessoas, eles ganham muito com isso. Eles encontram um Então, nicho, né? eles encontram um nicho. Então, por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que se posicionar, denuncia o perfil, faz várias Exato. coisas. Mas eu também acho que tem um cuidado também, que às vezes as pessoas não têm. Porque a gente tem esse ímpeto também de se De ódio. defender e de falar, Mona, você tá maluca. Mas, tipo assim, vamos também entender o quanto que a gente dá voz pra essas pessoas, entendeu? Sim. Porque eles, nas redes sociais pelo menos, eles não eram nada, assim, de números. Sim. E aí eles cresceram muito dentro desse conservadorismo, sabe? Então a gente, às vezes, também acaba dando uma pauta, um palco pra essas pessoas, né? E acabam fazendo elas crescerem. Sim. É inevitável, a gente vai se questionar e a gente vai ficar puta e a gente vai querer discutir e problematizar esses tópicos. Mas eu também tenho um certo cuidado pra gente não fazer com que essas pessoas agora sejam influenciadoras. e Uma ferramenta de conquistem divulgação. e agora elas façam muito mais dinheiro, porque elas vão fazer os convites dos conservadores, sabe? Sim. O nicho deles. Agora, enquanto a gente grava esse episódio, tá passando na TV a novela Renascer. Tem um alcance imenso, né? A gente tá falando de uma novela da Globo. E nessa versão tem uma personagem, que é uma mulher trans. A atriz é maravilhosa. Me segue. Eu sou muito fã dela. A gente já trocou inbox, vou trazer ela aqui, tá? E vocês estão acompanhando? Se sim, o que vocês estão achando dessa representação? Eu gostei muito quando ela apareceu e ela normalizou, né? Tipo, ela mostrou tem um trabalho e tinha uma casa dela, sabe? Assim, é uma coisa tão básica, né, na nossa sociedade. Mas quando a gente joga pra pessoas trans, é algo ainda tão que surpreende, que é diferente. Eu gostava muito. Mas aí eu acho que tá indo pra um caminho que aí me dá um sustinho, assim, sabe? Me fala, vamos falar disso. Um medo, assim, sabe? Me dá uma despertada naqueles sentimentos da infância. De tem que falar, não tem que falar. Vão descobrir, não vão descobrir. Sim. Isso Criar me dá um um mistério em cima disso. Te Isso dá um me dá uma desconforto. ansiedade meio… eu não gosto de ver mais, não. A atriz chama Gabriela Medeiros, tá? Só pra gente dar Eu o parei de crédito. acompanhar também. Eu comecei acompanhando a novela na primeira fase, na verdade, estava interessante, mas a história em si, pra mim, se perdeu um pouco, confesso, de me conquistar assim. Mas eu tenho uma questão com a Buba, né, personagem, que é justamente que tudo dela é pautado em ser uma pessoa trans. E aí parece que a gente não tem outras vivências. Eu gosto de que ela chega com trabalho, com uma coisa assim. Mas já começa com, tipo assim, ela contando pra ele que ela é trans. Aí tudo gira em torno de o Inocêncio lá, se ela descobrir que se ela é trans ou não, sabe? Sei. E vira toda essa pauta. E tipo assim… É como se a vida da pessoa fosse só em cima Só disso. isso. Ela não tivesse amizade, ela não tem carreira, ela não tem… E tava tão chato, eu acho, até a construção da personagem, pelos autores, né? Pela direção, nada contra a atriz, que eu acho ela maravilhosa. Sim. Mas eu acho que a construção tava ruim porque eles não tinham dado pra ela uma história de vida. Ela tinha um trabalho e tudo mais, mas tudo se baseava nela, no relacionamento dela e dela ser trans. E aí o que eu achei interessante foi eles colocarem um núcleo de amizades delas, de outras pessoas trans, Isso é legal, drag queens e tal. E a gente ter essas pessoas ocupando o horário das 9, sabe? Isso é muito legal. Bianca, né? A Bianca, a Gabriela Lohan e tal. Então, tipo, isso eu achei muito legal. Mas me incomoda muito também isso, sabe? Tipo, a história dela é… em que momento vão descobrir que eu sou trans, sabe? Tipo assim, aí se torna muito cansativo. E como você falou, até um processo de violência mesmo, sabe? Pra mim, é uma vivência que é um pouco mais distante, né? Porque eu sou uma pessoa não binária e isso não vai ser… os signos, as coisas que eu carrego não vão me ler automaticamente enquanto uma pessoa trans e tal. Mas, tipo assim, eu percebo que isso é uma questão pra muitas das minhas amizades que são trans, sabe? Essa coisa de você que se revelar, você que contar e tudo mais. É um processo muito violento. E aí, não era necessário, né? Ela podia ter uma história de vida tão legal. Podia. Eu acho que… eu sei que é um remake e que essa história já foi contada. Então, eles meio que estão fazendo o que já foi feito, né? Sim. Mas só com uma mulher trans. Antes era uma pessoa Intersexo, né? Intersexo, é. Mas eu acho que poderiam dar uma atualizada nessa pessoa trans, sabe? Eles já deram, né? Sim, mas eu caiu. entendo o que você tá falando. É quando a gente, uma época, uns anos atrás, a gente também reclamava da gay caricata. Sim. Né? A gente agora tem esse momento que sim, eu também concordo com vocês, de que o universo ficou muito girando nisso só. E cara, E que a falasse vida logo, tem tanta então, coisa. sabe? Ó, tipo…
pai, eu tô com uma mulher trans e tal. E que se fosse pra gerar alguma coisa em volta dela ser trans, fosse a família entendendo, sendo algo mais didático pra família de casa. Naturalizar aquele corpo naquela família. Isso eu acho sabe? que é… Eu acho que seria uma pauta bacana. Isso seria muito legal. Isso seria legal, porque, de novo, a situação que ela tá vivendo não tá mostrando essa naturalidade que Tá lá disfarçada poderia… no meio de uma família, que ainda não sabe que ela é uma pessoa trans, né? Tá mostrando como se, tipo assim, ela tivesse um grande segredo a esconder. E que, na verdade, tipo, se a gente for pegar pelas falas iniciais dela, né? Quando ela vai se apresentar, ela não quer esconder. Então, tipo assim, ela é meio que direcionada pelo namorado dela, né? Que na novela já faleceu. E aí, tipo assim, ela é direcionada por ele a não contar pela reação do pai, por tudo mais. E aí gera todo um clima de medo de, tipo, quando será que vão descobrir isso? Como se… Que eu acho que é uma sensação de muitas pessoas trans, como se ela fosse uma farsa E aí a o ser moço descoberta, morrer. sabe? Exato. E aí o moço morreu, largaram ela lá, coitada. A gente com pena dela agora. Vocês assistiram Bebê Rena ou não? Assisti. O que você achou? O Ai, que vocês sim. acharam? Então, esse eu gostei da forma que apresentaram a mulher trans. Tipo, ela Porque ela, sempre… sim, tinha uma carreira, né? Morava A sozinha. questão do moço em namorar uma mulher trans, as questões que só pode passar com os amigos, com a sociedade, mas, tipo, nenhum momento escondeu aquilo. Eu acho que teve um momento que ele apresentou ela como… Ele teve um momento em que, pros amigos do bar, era uma Isso. questão dele, né? Mas eu acho que ela, né, como mulher trans, ela me passou uma imagem muito legal. Boa. Assim. Esse eu gostei. Mas me mostrou isso… O que eu achei legal foi que mostrou como uma questão dele, não dela, Dele, sabe? exatamente. E por mais que na novela fosse também uma questão ali do Venâncio com a família dele… Mas eu acho que a novela trilhou um caminho… E que, a princípio, ela se posicionava como que ela tinha que falar e tudo mais. A novela foi caminhando pra que isso também se tornasse um posicionamento dela. Em Bebê Rena, eu acho que não. Em Bebê Rena, tipo assim… Era a história dele. É a história dele, que tá sendo contada a partir do ponto de vista dele e tal. Ele aborda as questões. E eu achei que aborda de uma forma interessante. Porque ele fala que ele encontrou o amor da vida dele. Que ele perdeu porque ele não soube trabalhar isso nele, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu acho que coloca isso sobre ele. E apresenta ela enquanto uma pessoa muito segura de si. Que tá ali vivendo de uma forma tranquila a vida dela, entendeu? Que ela se relaciona com esse cara aí que tem essas questões. Mas em nenhum momento isso se torna uma questão dela, sabe? E eu acho que esse que é o problema da novela Renascer, né? Se tornou uma questão dela hoje. Esconder a sua transgeneridade aí. O que eu achei legal também é que no momento em que ele não dá conta dela e ela, né, segue a vida, ele vê ela com uma outra pessoa. Então, você vê que pra ela não foi o fim do mundo, foi só um cara que não segurou a onda ali. E ela segue a vida, né, feliz com o cara. Ela passa na calçada com o cara, isso eu achei legal também. Sim, eu acho que não reforça esse estereótipo, né? Desse medo, dessa coisa meio exótica, sei lá. Que é onde tentamos colocar isso aí. É, que virou agora, né, da novela. Antes não era antes. Antes era porque ele tava entendendo o que tava acontecendo. E que eu acho que pode ser que aconteça isso na sociedade. Quando uma pessoa não tá sabendo que a pessoa é uma pessoa trans. Enfim, pelos motivos dela. Descobre e que nunca tenha se relacionado, pode vir esses questionamentos nessa pessoa. Mas a forma que se desenvolveu, poderiam ter mostrado, realmente ela é uma mulher trans, eu resolvi continuar mesmo entendendo e desenvolver isso em mim. E, sabe, ser um questionamento, tipo… eu tô com uma pessoa trans, normalizar isso nessa família. Sim. E eles saberem que ela é uma pessoa trans e entenderem. Aí sim, aí tem aquelas intrigas, aqueles não aceita, sabe? Mas desenvolver isso pra normalizar pra família que tá assistindo em casa. E falar, olha só, tem um relacionamento com uma pessoa trans e tá tudo bem. É o que você falou, tinha um potencial educativo, né? Que perdeu completamente. Mas eu acho legal a gente falar disso, porque eu acho que tende a ter os próximos, né, personagens. E pode ser que venham com construções mais interessantes, né? Sim. Apesar de já ter sido um remake, né? A gente já tínhamos falado sobre isso.
Agora, a gente começou falando de língua portuguesa, de uso de pronome e tal. E durante o episódio, a gente comentou alguns termos e palavras que precisam ser revistas. E eu queria perguntar se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar, que precisa ser incorporada num vocabulário, que não reproduz a transfobia, preconceito de gênero. Vocês têm alguma mais em mente pra gente bater aqui? Eu acho que quando a gente fala da não binaridade, né? Como a gente falou lá no começo, é importante entender que a gente vive numa sociedade pautada nos gêneros, né? E aí, como que a gente pensa a língua a partir disso? Eu acho, um adendo aqui pra audiência, que eu não tenho certeza se a gente explicou o que é a não binaridade lá no começo. Então vamos. Que a gente engatou aqui em conversas maravilhosas. Já falamos até de novela. Mas a não binaridade, né, é você não se reconhecer enquanto homem, enquanto mulher, dentro desses dois papéis sociais de gênero, e você se conhecer para além deles, né? Existem algumas pessoas que se categorizam em determinadas identidades. Não binaridade é meio como se fosse um termo guarda-chuva aí que abarca diversas identidades de gênero. Como eu falei antes, a gente tem histórico disso, né? Em diversas civilizações, ao longo da história, de existências de mais do que 2 gêneros, né? Dentro dessa construção social ali daquelas determinadas épocas e tudo mais. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão da não binaridade, é justamente um processo de identificação de… Tá, não me reconheço enquanto homem, mas também não me vejo enquanto uma mulher. E aí, o que você é, né? E eu acho que essa foi… daí que vem o elo-delo. É, porque aí que foi a minha grande questão, assim, né? Dentro desse processo, que é… A gente não é criada numa sociedade que isso existe enquanto possibilidade. Então, até você entrar em contato, você não sabe da existência, você não sabe o que é. E aí você vive num momento de não conseguir se encaixar, né? O que eu acho que é uma jornada muito próxima também para as pessoas trans, porque apesar de a gente, de alguma forma, conseguir se identificar com determinadas coisas de outro gênero e tudo mais, a gente não é, como a gente falou até na coisa das crianças, né? Naturalizado o convívio e o ambiente com pessoas trans. Então você não enxerga uma possibilidade de existência, uma possibilidade de vida ali. Então, é um processo bem complexo, assim. E dentro dessa jornada, enquanto pessoa não binária, você vai se questionando de diversas coisas, entendendo como você vai expressar seu gênero e como você vai trilhar esse caminho, que é muito individual de pessoa por pessoa, né? E aí, quando a gente fala em relação à linguagem, existem pessoas não binárias que não vão se identificar com os pronomes masculinos e femininos, que são os pronomes que a gente usa. E aí, vão usar outros pronomes, como o ele/dele. E aí, dentro dessa construção, acho que é importante a gente entender que a língua portuguesa é uma língua muito centrada na divisão de gênero. A gente tem línguas como, sei lá… nos Estados Unidos, eu acho que, tipo, o inglês, eu acho que o francês também é assim. Tem várias línguas que não existe uma marcação de artigo masculino e feminino até nas coisas. Aqui a gente fala, tipo, o copo d'água, a caneta, o papel, entendeu? Os objetos, eles têm um processo de gênero, que em outras línguas isso não acontece. É algo muito dentro, assim, enraizado na língua portuguesa. Mas eu acho que tem como a gente pensar em formas de neutralização, entendeu? Como eu falei lá no começo, perguntar, em vez de você estar cansada, eu perguntar como tá seu cansaço. Eu dei uma neutralizada pra entender a sua linguagem, mas também é uma forma de neutralizar pra atingir mais pessoas e tudo mais. A linguagem neutra, ela vem para pessoas que não se conhecem. Eu, por exemplo, uso pronomes ela/dela. Mas tem muitas pessoas não binárias que não. Então a gente vai pra um caminho que elas se sintam confortáveis. E aí muitas pessoas entram em grandes conflitos, em grandes questões com isso. Gente, é só você tratar uma pessoa como ela gostaria de ser tratada. Ela vai, no final das coisas, vai te falar, você vai conseguir. E no final das coisas é uma coisa muito simples, que as pessoas entram nesse contexto de estamos matando a língua portuguesa. Gente, a norma culta, ela não é falada no dia a dia. Então, se você tá preocupada com a norma culta, também tem uma questão. Vossa Senhoria… E aí, as pessoas não entendem que a gente não tá propondo necessariamente uma mudança na norma culta, a princípio. Não estamos propondo uma mudança na forma que as pessoas aprendem isso na escola e tudo mais. Isso pode acontecer no futuro? Pode. Mas uma língua, ela vai mudando conforme o tempo, até isso se consolidar e isso entrar num processo de aprendizado da norma culta. Mas, tipo assim, a gente não fala, como eu disse, como a norma culta. A língua portuguesa é uma língua viva, como qualquer outra língua. Vai mudando ao longo do tempo. E aí, eu acho que se você entende, por exemplo, que era vossa mercê, vós mercê, você e agora VC, sabe? É uma mudança que acontece ao longo do tempo. E isso perpassa por várias coisas.
a língua é viva e ela vai mudar, as pessoas queiram ou não. Eu acho que a gente tem também muitos fiscais da língua portuguesa, como a gente não… As pessoas elas falam e são entendidas, e eu acho que isso é um pouco do que basta pra língua, né? É um processo, mas eu acho que é fundamental que a gente inclua as pessoas e que a gente trate as pessoas como elas querem ser respeitadas. E aí, pra uma sociedade que consegue usar kingo, kinga, que não faz o menor sentido kinga, né, na verdade. Mas assim, consegue usar kingo, kinga, que consegue na época do BBB chamar lá o ex da Boca Rosa de Boco Roso, mudando o gênero de duas palavras que não tem uma terminologia no masculino, né, que a gente entende como o. Você consegue falar o meu Deus, sabe? Então… Não, eu fiz um livro com Diana Rosa, o Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca. Ele tem 10 anos o livro, tá? 6 anos depois que a gente lançou o livro, ele virou peça de teatro e a gente foi reeditá-lo. Várias palavras tinham mudado. Hífens que chegaram, hífens que caíram. E ninguém foi protestar contra a queda do hífen, entendeu? Então sim, a língua vai mudar, a língua é viva. A gente tem um vocabulário todo novo depois de internet. Que palavras da internet viraram verbos e ninguém tem nenhuma questão com isso. Porque as pessoas, elas são preocupadas mesmo com a normalização da não-binaridade, né? E da transgeneridade de forma geral. Sim. Porque as pessoas têm medo de perder esse poder, né? E essa estrutura normativa. E também porque a realidade é que a gente escancara a verdade é que o mundo não é binário, né, gente? São 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que 8 bilhões de pessoas dá pra dividir em 2 grupos? E é isso? Não ia ser tão basicão assim. Não é tão basicão. Então, tipo assim, eu acho que a nossa existência enquanto pessoas trans, enquanto pessoas não binárias, a gente tá mostrando que o mundo não é esse formato. E aí, isso coloca em xeque várias coisas. Então, essa mudança da linguagem é uma resposta a isso. Só que não vai custar nada, gente. A gente consegue, como eu falei, fazer essas adaptações na internet, né? No dia a dia. Você não consegue fazer uma adaptação para que uma pessoa se sinta bem e que você acolha uma pessoa e respeite aquela pessoa. Mas o conservadorismo tá aí botando um grande terrorismo, uma grande questão por trás disso tudo da linguagem, né? Que faz com que as pessoas tenham medo do que algo, no final das contas, é simples, assim. Como a gente falou, a língua é viva e ela vai mudar ao longo do tempo. Porque, infelizmente, no português, a gente não tem uma forma neutra de chamar as coisas. Como, sabe, no inglês a gente tem they, them, por exemplo, que já é um pronome neutro, né? No português não tem. E aí uma curiosidade e uma indicação, pra finalizar esse tópico, que é uma curiosidade que o latim, da onde vem nossa língua, teria uma forma de neutralidade já na língua. E ele se perdeu porque o português colocou a neutralidade no masculino, né? Então, o o virou neutro. E a gente entende também, pelo que a gente já falou aqui de construção social, hierarquia de gênero e tudo mais, que isso foi intencional. E também, gente, intencional não só por essa hierarquia do masculino, mas também, sei lá, você tá num ambiente político e você fala todas essas pessoas eram homens naquela época, sabe? Durante essa Só construção. Então, tipo assim, foi um processo de neutralização no masculino, o que não é uma neutralização quando a gente para pra pensar. Tem um fundamento e algo muito forte histórico-político nisso. E é algo importante de a gente quebrar. O porquê que você pode, numa sala cheia de mulheres e um homem, falar todos. E porque numa sala cheia de mulheres e um homem, você não pode falar todas, que ele vai se sentir ofendido, sabe? Porque ele entende o feminino enquanto inferior, né? Então acho que são outras questões que não a língua aqui nesse caso. Então é uma coisa interessante pra gente pensar. E uma indicação é a Jana Viscaid, né? Ela é linguista já maravilhosa. Veio aqui. Acho que a Jana já veio 3 vezes aqui Ela no é Noia. linguista maravilhosa e ela trabalha muito essas questões. Ela fala também sobre a linguagem neutra. E ela fala sobre essa questão da língua viva e sobre essa questão das pessoas terem um preciosismo com a norma, sendo que não é a norma que a gente usa. Então eu acho que é uma indicação legal pra quem quer se aprofundar nesse diálogo mesmo de língua e entender que tem outras formas de pensar a língua do que, sei lá, o que a gente aprende na escola, sabe? Sim, não faz muito tempo a Jana esteve aqui. Pra quem quiser procurar, ela acabou de lançar um livro. Vai atrás, os Noyers conhecem. Ela já veio mais de uma vez aqui, a gente é muito apaixonada. Ela é maravilhosa. Muito apaixonada. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Jessie? Não, eu acho que é isso. Eu acredito que, mais uma vez eu volto, a quererem desvalidar o uso do pronome neutro é aquilo de querer usar e não querer dar visibilidade para uma pauta que é importante também. Sobre todas as formas de ser,
de como a pessoa quer se apresentar e sair do machismo que já estão acostumados. É fingir que a gente não existe, né? Eles tentam fazer isso o tempo todo. Sim. É um processo até importante. Agora eu tô entrando com a retificação do meu nome, né? Pra Gui somente. E tentando mudar ali a questão de sexo, né? Que na verdade não deveria ser sexo, deveria ser gênero. Pra não binário, né? Que hoje já é possível. Já dá pra fazer. Hoje já é possível. Legal. No Rio Grande do Sul, na Bahia e no Distrito Federal. Aqui em São Paulo não é pelo cartório, você tem que entrar com um processo judicial. Eu tô tentando pelo cartório ali, vou tentar na corregedoria, porque teoricamente os cartórios deveriam seguir a mesma regra, se outros lugares fazem, por que aqui não? Pois é. Mas não sei se vou conseguir, mas é importante. Eu acho que a minha decisão de não só mudar o nome, mas também mudar esse campo é justamente pra que a gente vire dado e vire estatística, pra que eles parem de ignorar que a gente existe, entendeu? Porque a partir de que a gente vira número, que as pessoas estão começando a fazer esse processo, isso vai ter que mudar. Quando for no estabelecimento, ele não vai poder fazer um cadastro, não vai poder ser só masculino, feminino, sabe? Porque no registro civil é outra coisa, você vai ter que se adaptar, entendeu? Exatamente. Então é importante também que a gente ocupe esses espaços e lute contra essa questão eles quererem nos desvalidar, binário, né? Como assim? Como assim? Eu amo. Você não tem? Vai ter que botar agora. Tem Porque que aqui, ó, botar. tá escrito no meu RG. Eu ainda vou dar essa carteirada ainda, Eu em amo, breve. amiga. Muito bom. A gente falou bastante de personagens e falamos de novela, e falamos de série. Eu queria terminar o episódio pedindo pra vocês indicações de artistas, livros, pessoas trans, não binárias, e pros Noyers acompanharem e expandirem aí as pessoas que eles seguem e que acompanham. E, enfim, vocês têm indicações legais pra gente? Tenho. Tem a Paula Ferreira, que também tem um podcast, que é o Queencast. Ai, que legal. Ela não leva conheço. vários convidados também da comunidade, várias mulheres trans, homens trans. Então acho que é muito bacana pra gente conhecer outras vivências, outras histórias da nossa comunidade. Queencast, Paula Ferreira, maravilhosa. Cantora Maju, né? Amo. Ai, amo Ai, a Maju. tudo. Meu Deus, amo. Bom, de artistas tem várias, né? Lineker, Linda Quebrada, Urias, Maju, que é maravilhosa. Eu indico uma série brasileira, né? Que é Manhãs de Setembro, com a Lineker. Eu acho que é uma série muito legal, porque é uma pessoa trans ali, lidando com questões de família, questões amorosas e afetivas. Assuntos que passam pela transgeneridade, mas que não são essa coisa de, tipo, sou uma pessoa trans, tudo em torno disso. Acho que passa por isso, porque é quem a pessoa é, né? Então acho que a identidade tá ligada nisso. Mas vão trabalhar outras questões. E é legal a gente ver, né, ela ali como uma cantora. E aí ela num relacionamento afetivo. Então é uma coisa legal. Indico também Pose, que é maravilhosa. Ai, é tudo. Fala, é outro contexto, né, estadunidense. Mas eu acho que também é uma série muito legal pra gente entender essa lógica. Principalmente pras pessoas trans e travestis negras, né, de periferia. Que estão ali conquistando as coisas. Então eu acho que são duas indicações bem legais. E só uma coisa sobre a Linda Quebrada, aproveitar que você tem ela aqui. Que é uma coisa pra deixar pros nós pensarem. Que eu gosto muito da linha, ela tem uma fala. Ela até falou isso no BBB, né, quando ela foi. Ela fala, né, não sou homem nem mulher, sou travesti. E aí ela fala que ela é o fracasso. E eu acho muito legal a gente se pensar enquanto fracasso. Porque ela diz que o sucesso é o quê? O sucesso é a pessoa hétero, cis, branca. E ela não é o sucesso, ela não quer ser o sucesso. Ela é o fracasso, ela reinventa esse fracasso enquanto novas possibilidades de vida. E aí, pra mim, eu acho que ser uma pessoa trans, uma pessoa não binária é isso. É sobre novas possibilidades de vida. É sobre a gente poder existir e sobre a gente poder ser quem a gente é da forma mais plena possível, sem limitações. E entender que se a sociedade acha que a gente é o fracasso, a gente tá reinventando essa forma de viver. E tudo bem o seu fracasso, porque se o sucesso é ser igual a vocês, gente, eu não quero! Ressignificando. Muito bom. Eu queria também falar pros Noyers que a gente aprende muito gravando esses episódios. Mas eu acho que todo mundo aprende. Antes da gente dar o play, eu tava conversando com a Gui.
E ela tava me dizendo de um vídeo que ela gravou há uns anos atrás, né, Gui? Isso aconteceu também no episódio que a gente trouxe a Dé Bastos sobre racismo. De que as próprias pessoas que estão inseridas dentro do contexto, elas com o passar do tempo e da experiência, elas vão adquirindo letramento e vão entendendo de maneiras diferentes as coisas. Então, tudo bem, né, você no começo tá tateando ali, todo mundo tá, né, Gui? Todo mundo tá. A gente não nasce letrada sobre nenhuma pauta. É sempre bom fazer esse reforço. Eu acho que até as pessoas às vezes pressupõem que a gente é trans, a gente vai saber falar sobre todas as pautas de pessoas trans, por exemplo. Porque, sei lá, eu não sei falar sobre hormonização, gente, eu não me hormonizo. Então, tipo assim, talvez seja uma coisa mais básica, mas eu acho que é preciso a gente entender que é um processo. E que a transição, ela é um processo que pra mim é diário, constante. De me entender no mundo, entender eu enquanto uma pessoa não binária e os lugares que eu ocupo. E como essa identidade, essa expressão de gênero se colocam no mundo, né? Pra quem não sabe, identidade de gênero, como a gente falou, é como a gente se identifica. Expressão é como a gente expressa, e usando diversos signos e símbolos. Sei lá, uma roupa, uma maquiagem e afins. Então, é uma construção constante. E vai ser pra todo mundo, porque até pra quem é cis, que tá entrando na pauta, vai ser um processo. Eu acho que é importante vocês estarem interessadas nesse processo, em entender que vocês têm um caminho onde vocês querem chegar, mas que ele vai ser trilhado a partir de um entendimento, justamente para a gente não ter representações, a gente não ter isso naturalizado, né? Você trouxe muito essa coisa da naturalização. Sim. E a gente não tem isso naturalizado. Então é muito difícil que a gente já saiba. Sim, imagina, eu tenho tanta coisa que eu não sei. Mas é a gente ter a vontade, assim como a gente faz cursos para ganhar mais dinheiro e estar cada vez melhor profissionalmente, vamos estar cada vez melhor também socialmente, sobre respeitar o próximo, sobre entender as diversas formas que existem no nosso mundo, sabe? E é você se entender também, né? É um processo muito bom. E também quando a gente transiciona as pessoas à nossa volta. Isso é um processo muito legal, assim. Eu vejo que, enquanto uma pessoa não binária que tô ali, né? Brincando com esses signos e tal, usando uma saia, um vestido, mas com uma barba e tô gerando essa coisa na cabeça das pessoas. Eu percebo como pessoas ao meu redor, amizades e tudo mais, também se contagiam um pouco disso, de questionar-se sobre o seu gênero e experienciar outras formas de expressão de gênero, sabe? Eu tenho um amigo e colega de trabalho que ele fala, né, que a partir dessa convivência ele começou a quebrar algumas coisas e roupas que ele quer usar, que são da seção feminina, entre muitas aspas, porque roupa não tem gênero. E aí ele vai experimentando e brincando com isso e se permitindo mais coisas por ter tido esse contato e entender que existem outras possibilidades, né? Então é legal a gente também transicionar aí a cabeça das pessoas à nossa volta. Ai, gente, muito obrigada. Amei conversar com vocês. Foi uma delícia o episódio, passou voando. Eu tenho certeza que os Noyers vão divulgar muito, né? Passar no Zap, mandar pra geral. E queria que vocês deixassem os arrobas, as redes sociais. Se quiserem divulgar qualquer coisa, esse é o momento. Quer começar, Jessie? Meu Instagram é @_JessieLira. Conto com o apoio de vocês em agosto. Tô indo pra Tailândia, competir internacional, representando o Brasil. Então conto com a ajuda de vocês lá nas redes sociais, gritando Brasil. Vamos trazer a coroa pro Brasil. Quando é? Agosto? Em agosto. Ai, que gente, legal. é o ano do Brasil esse ano. A gente precisa conquistar isso. Vamos mostrar pro Brasil a beleza da mulher trans, da diversidade brasileira. Então eu conto com o apoio de todos vocês. Combinada. Estaremos apoiando. Por favor. Vamos fazer campanha. Sim. Eu tô nas redes com @nãobinária, meu Instagram. Eu acho que no TikTok é @não_binária, porque alguém já tinha roubado. Devolvam! Eu conquistei esse @, muito requisitado. Mas vocês podem me encontrar por lá. Eu às vezes produzo algum conteúdozinho lá, mostrando um pouco dessa vivência não binária. E é isso. Gente, obrigada. Feliz demais de estar com vocês. Vou marcar as convidadas aí no @noiaminha. Você que escutou a gente até agora, divulga, tá? O Não Desconversa é um quadro que pra mim é muito importante. E eu conto demais com o apoio de vocês nessa divulgação pesadíssima, tá? E vai lá no @noiaminha
falar o que você achou do episódio. Se tiver pessoas da comunidade que queiram dar mais um recado, a gente vai estar lendo por ali. As meninas vão estar marcadas lá e a gente continua este papo lá, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Estúdio. Até semana que vem.